esses amigos espirituais que têm o zelo, têm o carinho de estar cuidando desta casa. Esteja conosco, Senhor, ao decorrer desses momentos em que aqui vamos passar, e que a Tua paz os faça-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite para todos e todas que estão aqui. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje e sempre. Toda vez que eu venho aqui eu fico muito feliz. É uma casa que me acolhe muito, assim como, né, todos que estão aqui. Então, não só isso, também eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui fazendo esse estudo junto, né? Porque no momento que a gente se propõe a fazer o estudo mexe mais com a gente do que qualquer coisa, né? Porque é nesse momento que a gente consegue refletir, pensar e questionar se de fato a gente está indo para o caminho certo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Lohan, tá? Mais uma vez, já não sei quantas vezes eu estive aqui, são várias e espero que continue também várias vezes, né? Um grande prazer para mim. E hoje eu trouxe para a gente discutir e conversar sobre um tema muito polêmico, mas é um tema muito importante, porque envolve uma questão de respeito da nossa parte, que é libertando-se do preconceito contra pessoas LGBT+, um caminho para o respeito e a evolução espiritual. Esse tema ele é muito importante porque nós estamos atualmente vivendo dinâmicas na nossa sociedade que nos cobram uma postura diferente. E nós, como espíritas, sabemos que preconceito e espiritismo não combinam, não é verdade? Devido a tudo que a gente estuda, a gente consegue ver que preconceito e espiritismo são duas coisas que não combinam de jeito nenhum. Mas como nós estamos vivendo numa sociedade na qual a gente aprende as coisas desde quando a gente é criança, nós temos aqui diversas crenças sociais que ficam enraizadas na gente, às vezes essas crenças podem nos atrapalhar a tirar, né, a verdade dos nossos olhos e fazer com que essa verdade possa ser transformadora para a nossa vida, para que nós encontremos ali a nossa evolução espiritual. Então, para a gente começar, é importante a gente entender o que significa a palavra preconceito. A gente vai falar melhor sobre isso depois, mas o próprio nome já diz, né? Preconceito. É você ter um conceito antes de conhecer. Muitas vezes a gente pensa em algo, isso daqui não é bom, mas será que você foi lá mesmo e viu se não é? Mas aquela pessoa é assim, assim, assim. Será que você de fato conhece aquela pessoa? Ou você só está julgando por uma capa? Isso é um preconceito. Nós temos um conceito antes de conhecer. E não só isso, os nossos preconceitos que a gente tem internamente, eles também estão relacionados, como eu falei, às nossas crenças sociais, coisas que a gente acredita e tem enraizado na gente. Está relacionado também a crenças culturais relacionadas à nossa cultura. Se eu estou aqui no Brasil, nesse momento, às vezes eu tenho uma determinada crença que se eu for para a China, para o Japão, eles já não têm mais essa crença, porque tudo isso é aprendido socialmente, é uma construção social. Temos também algumas crenças emocionais, né? Às vezes a gente lida com determinadas questões da nossa dinâmica social, na qual a emoção ela fala mais alto, e às vezes para a gente poder se proteger, a gente cria um preconceito dentro da gente para a gente não entrar em contato com aquilo. E outras questões mais também, né? O medo do que é diferente. Às vezes o medo do que é diferente causa na gente um choque e um preconceito, que aí a gente muitas vezes está precisando tanto de uma determinada segurança que faz com que a gente fique com aquele medo de tocar no que de fato é novo. E educação rígida também. Às vezes nós somos criados em um sistema na qual a educação era extremamente rígida. Isso faz com que nós possamos crescer com determinadas crenças que fazem com que tenhamos determinados preconceitos.
Então vamos tentar entender melhor como é que isso funciona. Por isso que eu trouxe aqui, tá? Só colocando aqui uma observação, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me interromper para perguntar, fique à vontade. Se alguém quiser discutir aqui comigo, conversar, nós estamos abertos a isso, tá? O nosso estudo aqui é coletivo e compartilhado. Vamos começar aqui agora com um exemplo. Deixa eu ver se vai aqui. Acho que foi. Esse é João. Vamos imaginar que essa pessoa que vocês estão vendo ali, o nome dele é João. Rapaz bonito, né, simpático, tá olhando ali para você, mas aí eu pergunto, quem é João? Então ele fala para a gente que João é um homem trabalhador, olha só que interessante, carinhoso com os pais, muito obrigado, carinhoso com os pais, respeita os pais, ele é uma pessoa honesta, ele ajuda na casa espírita, olha só que interessante, olha ali, faz as obras de caridade, ajuda nas obras de caridade da casa espírita, né? Está lá na assistência social espírita ajudando a casa. Ele respeita as pessoas, ele é educado, ele chega e fala bom dia, boa tarde, como você está, olhando para você, coisa que hoje é muito difícil, né, a gente encontrar por aqui. E ele tem um bom coração, ele é uma pessoa boa, né? Ele está ali a cada dia tentando, de alguma forma, está tentando ali olhar para os seus defeitos e tentar ser uma pessoa melhor. E aí, por conta disso, todos gostam dele. Todo mundo, na hora que vê o João, João, eu te amo, dá aquele abraço do João caloroso ali, porque ele é uma pessoa do bem. Mas aí, no meio do caminho, acontece uma coisa. Todo mundo descobre que João é gay. Ele é bom, ele é trabalhador, até o momento ninguém sabia, mas chegou agora uma informação de que João é gay. Sabe o que começou a acontecer dentro da casa espírita? De repente, começaram a enxergar João de uma outra maneira. Começaram a enxergar o João não pelo fato dele ser trabalhador, não só pelo fato dele ser carinhoso, não só pelo fato dele ajudar a casa espírita, respeitar as pessoas, mas começaram a olhar ele dentro daquela caixinha do quê? Gay. E aí o seguinte, gostaria que vocês observassem, olha só que interessante. Esse círculo que você está vendo é o círculo que representa o João. Olha as características que nós falamos. Ele é bondoso, ele é trabalhador, né? Ele trabalha todos os dias e leva para casa sustento. Ele é carinhoso com os pais, com a família, ele é educado, ele é honesto, ele ajuda na casa espírita, ele é respeitoso e ele tem bom coração. Olha quantas características a pessoa João tem. Mas aí, no momento que descobriram ali, falaram assim, né, descobriram que ele era homossexual, olha o que aconteceu. As outras sumiram. Porque a ótica relacionada às características boas daquela pessoa sumiram e as pessoas começaram a enxergar só isso. Vocês percebem como o preconceito ele está relacionado a uma ótica reducionista? É você reduzir uma pessoa àquilo. Isso é uma coisa muito triste. Às vezes você olha para uma pessoa, essa pessoa é isso, é isso, é isso. Você já olhou para as características boas dessa pessoa? Você convive com ela para saber? Por que você quis reduzir João somente ao fato dele ser homossexual? O que isso diz, não pelo João, mas o que isso diz sobre você, que está reduzindo uma pessoa à sua sexualidade? Veja que nós somos seres humanos complexos, completamente complexos. Nós temos as nossas dores, nós temos os nossos amores, nós temos os nossos sabores, nós temos as nossas características, nós temos o nosso processo de evolução espiritual, mas mesmo assim, infelizmente, quando a pessoa coloca em xeque a sua orientação sexual, o que acontece? Ela fica reduzida àquilo. Vocês acham que está certo isso? Sim ou não? Não, né? Isso é. E aí, eu agora volto à pergunta. Por estarmos olhando somente nessa ótica, quem é você? Ou seja, quem é você no meio disso? Eu gosto muito do João. Quais falas geralmente aparecem aí? Eu gosto muito do João, não tenho preconceito, mas
Tá vendo aquele macho que está ali na frente? Ele fala tanta coisa. João é muito gente boa e tal, mas... desde que não chegue perto de mim, tá bom. Infelizmente, a gente escuta essas coisas. É mais comum do que a gente imagina. Na minha época isso não existia. Ih, sabe nada, inocente. Sabe nada, inocente. Na que época é essa que você está falando? Na minha época isso não existia. São essas frases que, infelizmente, a gente escuta. E aí, o que eu falo em relação a isso? Por que essas frases elas existem? A gente aprendeu isso culturalmente. Infelizmente, esse tipo de coisa está enraizado na nossa sociedade. A gente aprendeu isso. Então, está na hora de nós aqui, enquanto espíritas, como a gente viu que preconceito e espiritismo são coisas que não combinam, a gente olhar para isso daqui e deixar isso para trás. E começar a olhar o ser humano com toda a sua complexidade, não somente a sua orientação sexual. Para quê? Então, olha só, além disso, vamos pegar o círculo ali. A gente tinha todas aquelas características maravilhosas do João. Ele é bondoso, ele é gente boa, ele é caridoso, ele é espetacular. Olha o que começa a aparecer agora daqui para frente, que fica lá enraizado dentro da gente. João é promíscuo. Existe, infelizmente, uma associação de que uma pessoa homossexual automaticamente é promíscua. Como assim? Infelizmente, na nossa sociedade, a gente aprende isso. E, infelizmente, isso também foi enraizado, enfatizado durante muito tempo na mídia. Retratavam-se pessoas homossexuais na mídia, antigamente, não sei se vocês lembram aí, novelas, filmes, como pessoas promíscuas. E a gente, infelizmente, ouvia, mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Isso não está relacionado à orientação sexual. Isso está relacionado a uma atitude que qualquer pessoa pode ter ao decorrer da vida. É uma escolha da pessoa. Então, fazer essa associação é uma coisa completamente equivocada. E aí, na hora da gente olhar o João, tudo aquilo que desaparece, aparece mais o quê? É pecado. Olha lá, ó, pecado. João é pecaminoso. Olha o que aparece também. Ele está errado. Você é um erro, você não deveria ser assim. Olha lá, ó, você é exagerado. Olha como você anda. Olha como você fala. Não é isso que a gente escuta? Olha lá, ó. Você está assim porque você teve influências negativas. Como se fosse assim. Eu estou andando com fulano e andando com ciclano. Por isso que você é desse jeito. Olha lá que ele aparece. Ó. Isso é um desvio. Isso é falta de Deus. É isso que escuta-se, né? E você é uma pessoa que destrói a família. É isso que escuta. Vamos refletir sobre tudo isso que está aqui daqui a pouco. Então vamos lá. Vou fazer aqui algumas perguntas. O João continua sendo trabalhador, honesto, gente boa. O João mudou como ser humano? Independente se ele é gay, se ele é hétero, seja o que for, ele mudou enquanto pessoa, ser humano? Não. Ele continua sendo bom, ele continua sendo trabalhador, ele continua sendo uma pessoa maravilhosa. Ele não mudou enquanto ser humano. As virtudes dele desapareceram? Também não. Ele continua sendo a mesma pessoa. Por que uma característica passa a apagar todas as outras? E o que isso revela sobre nós? Ou seja, lá ele continua do mesmo jeito. O que mudou é o que está dentro da gente. É a ótica que a gente coloca sobre a outra pessoa. Ou seja, uma pessoa não pode ser reduzida a uma característica. A gente precisa refletir sobre isso. Então, isso nos ajuda a refletir que o preconceito reduz o ser humano ao quê? A uma caixinha. A gente aprende que, se fulano é isso, ele está dentro dessa caixinha. Então, se ele está dentro dessa caixinha, ele é isso, 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 isso. Se fulano é assim, então ele está dentro dessa caixinha. Então, ele é isso, 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 isso. Eu não falo só em relação a homossexuais. Vamos falar, igual sempre falo aqui, sobre mulheres. A mulher, então, ó, tem que pilotar fogão, não pode dirigir. Essas coisas horríveis que a gente escuta, infelizmente, porque a gente vive numa sociedade que coloca as pessoas em caixinhas
né? E fica classificando as pessoas de acordo com as suas características. Mas nós, enquanto espíritas, a gente precisa entender que não é sobre caixinhas, não é sobre preconceitos, e sim sobre o que você está fazendo para ser uma pessoa melhor a cada dia da sua vida. Bom, como eu falei, preconceito, qual é o conceito? Olha lá, ó. Pré significa antes e conceito, todo mundo sabe o que é. Então é um conceito formado antes de conhecer. Se ninguém conhecesse o João, por exemplo, e aí você olha lá para o João e você só sabe que o João é um homossexual, toda aquela bolha que eu mostrei para vocês ali sobre todas aquelas características negativas iam surgir na mesma hora, mesmo que você não quisesse, porque a gente aprendeu assim. Ou seja, é julgar antes de conhecer. Mas quem conhece o João e está desfazendo-se dessas amarras, vai continuar vendo o João como é o João. O João é o João e pronto. Nas relações sociais, o preconceito pode levar à discriminação e causar efeitos devastadores do ponto de vista social. Essa palavra devastador, ela é muito importante. E gravem ela, que a gente já vai falar melhor sobre isso depois. O preconceito, ele está relacionado a diversas esferas. Tanto na esfera da questão do racismo. Pensou você classificar uma pessoa só por conta do tom de pele? Isso acontece, infelizmente, até hoje. Eu já falei aqui várias vezes, né, que se eu, por exemplo, chego em uma loja trajando boné e chinelo, alguém vai me perseguir dentro da loja. Isso acontece, infelizmente. Política também tem acontecido principalmente hoje. A coisa assim, está indo para um nível que está difícil. Classe social. Infelizmente, a gente tem esse preconceito da nossa sociedade, quem é rico, quem é pobre, quem não é pobre, quem não é rico. A aparência, olha quanta coisa relacionada à gordofobia a gente verifica, a gente vê na rede social. Homofobia, que é o nosso assunto de hoje, deficiência, a gente ainda não evoluímos enquanto ser humano o suficiente para desfazer preconceitos contra deficientes. Idade e geração, né? Tem muita coisa. Muito preconceito contra pessoas mais velhas, por exemplo. Isso é demais. A gente chama de etarismo, né? Religiosa, isso aqui nem se fala. Se a gente for agora na praça e tiver uma sessão de algum tipo de atividade de alguma religião de matriz africana, pronto. Tudo que você imagina de preconceito vai aparecer. Misoginia, que é o preconceito contra mulheres, e a xenofobia. Então, esses daqui são alguns tipos de preconceito que a gente encontra na sociedade, mas tem um fator que é comum a todos, que é o quê? Desumanização. É colocar o ser humano como desumano, ou inferiorizar o ser humano. Como nós estamos aqui todos no mesmo barco, estamos no mundo de provas e expiações, como todo mundo sabe, está todo mundo aqui no mesmo barco. Se alguém aqui fosse perfeito, você pode ter certeza que não estaria aqui. Como assim? Eu acho que eu posso subjugar outra pessoa que está no mesmo patamar que eu em níveis de evolução. Níveis de evolução que eu falo assim, no mesmo mundo, né? Todo mundo aí tentando errar e acertar. Como assim eu me acho melhor que o outro para dizer que o outro é melhor ou menor que eu? Isso não tem cabimento, né? Então, subjugar ou desumanizar pessoas não é uma atitude espírita. E é algo que a gente precisa olhar para dentro da gente e ver, será que eu estou fazendo isso no meu dia a dia? Gostaria de trazer essa notícia que ela traz para a gente um choque. Não sei se vocês sabiam, mas no ano de 2011, um pai e um filho estavam andando numa cidade em São Paulo. Eles estavam andando abraçados e aí uma gangue chegou lá e simplesmente bateu nos dois, pensando que eles eram um casal LGBT, e o pai teve que, basicamente, quase perdeu a orelha. Ele teve que refazer a orelha numa cirurgia. Veja, pai e filho foram confundidos com um casal LGBT. O que aconteceu? Eles foram espancados. Se não chegasse alguém ali, eles seriam espancados até a morte.
Esse caso aconteceu, o pai, foi em julho de 2011, o pai, o vendedor autônomo de 42 anos, e o filho de 18 foram agredidos durante uma exposição em São João de Boa Vista. Motivação: os agressores confundiram os dois com um casal gay porque eles estavam abraçados. E após negarem, um deles mordeu e arrancou com a boca a orelha do pai. Olha a violência. E aí, qual foi o desfecho? O pai teve que reconstruir a orelha e os agressores foram identificados, porém foram soltos. Olha só. Então isso acontece até hoje. Foi em 2011, mas em 2026 isso acontece demais. A gente tem estatísticas sobre isso, né? E aí, quando a gente traz todas essas questões para a doutrina espírita, a gente tem aqui o preconceito como obstáculo moral. Se a gente quer elevar a nossa moral, a nossa espiritualidade, o preconceito ele se torna um obstáculo muito grande. Por isso que no Livro dos Espíritos, ali no item 803, Kardec diz para a gente o seguinte: perante Deus, são iguais todos os homens? E a resposta é sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus faz suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Então, no momento que a gente coloca, por exemplo, o LGBT num sentido ou numa posição inferior à nossa, a gente não está seguindo isso aqui. Somos todos iguais perante Deus. Do mesmo jeito que ele falou que as mesmas dores que o corpo do rico se tem, o do pobre também se tem. As mesmas dores que uma pessoa LGBT tem, eu também posso ter, vocês também podem ter. Então, como assim subjugar o outro se todos somos iguais? Todos passamos pelas mesmas dores. É o seguinte, se somos todos iguais perante Deus, por que ainda tratamos algumas pessoas com preconceito? Será que o preconceito ele aproxima ou afasta a gente da evolução espiritual? E eu vou fazer uma pergunta que a gente precisa responder dentro da gente. Será que nós estamos enxergando o espírito ou apenas os rótulos? Somente o que ensinaram, o que significa a caixinha que na minha cabeça está relacionada àquela pessoa? Como eu enxergo as pessoas no dia a dia? É isso que eu falo às vezes para os meus alunos, né? Vocês falam que fulano é assim, sim, mas será que você vê o fulano? Quando eu falo ver, será que você olha nos olhos? Será que de fato você conhece? Será que lá dentro você conhece quais são de fato as características dessa pessoa? Ou você só julga de acordo com uma caixinha que está na sua cabeça? É bom a gente refletir sobre isso. Em relação à questão da nossa evolução espiritual, é sempre importante a gente pensar que essas crenças que a gente entende aí, que a gente recebe desde criança, elas infelizmente podem orientar as nossas atitudes. Se eu tenho, por exemplo, uma crença desde criança de que religiões de matriz africana, por exemplo, são um pecado, eu vou crescer, né, e achar que aquela religião é um pecado, e toda vez que alguém vir falar comigo, eu vou simplesmente continuar falando que é um pecado e continuar recriminando. Porque a gente aprende isso e isso orienta as nossas atitudes. E se orienta as nossas atitudes, automaticamente, se for para o mal, atrapalha a nossa evolução espiritual. A gente sabe que todos os tipos de crenças, né, são importantes, né, são aceitas, a gente não deve julgar de forma alguma isso, né? Mas se a gente tem essa crença desde quando a gente nasceu, isso nos faz moralmente andar 1 ou 2 passos para trás. A gente precisa andar para frente, né? Então, o nosso progresso espiritual ele implica no nosso processo de quê? Discernimento. A gente precisa discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, para a gente ter o quê? A nossa
a nossa transformação interior, para a gente quebrar os padrões automáticos que a gente criou no nosso cérebro desde quando a gente nasceu. E isso faz com que nós possamos escolher tudo aquilo que está alinhado ao amor, à fraternidade e ao bem comum. É muito importante a gente ter esse discernimento. Uma outra coisa importante, como a gente está falando de evolução espiritual, cada um tem a sua própria evolução espiritual, né? Cada um tem o seu caminho. Então, de um lado, a gente tem a evolução, a nossa evolução, e a gente tem também a outra, né, a evolução do outro. Quando a gente olha esse círculo, voltando aqui mais uma vez para o círculo, né, esse pontinho vermelho é somente um ponto perto de muitos pontos que podem ter dentro desse círculo. Mas, infelizmente, o preconceito, como eu havia dito, faz a gente enxergar só aquilo ali. E o resto? Aquela pessoa, enquanto espírito, ele também está no seu processo de evolução espiritual. Ele também tem os seus erros e também tem os seus acertos. Assim como nós, todos, muitas vezes a gente dá 2 passos para trás, às vezes para dar 2 passos para trás, para dar 3 para frente, a gente precisa dar 2 para trás. Está todo mundo no mesmo barco. Então a gente precisa pensar que nós somos seres complexos, somos espíritos, né, que passamos por diversas reencarnações, estamos aqui em mais uma para a gente poder aprender, e tudo que a gente aprendeu lá atrás fica para trás, a gente só reduz aquela bolinha. E uma outra coisa que é importante a gente observar, essa daqui é a minha bolinha, essa daqui é a bolinha da outra pessoa. Quando a gente, por exemplo, né, faz uma piada homofóbica ou faz algum comentário homofóbico, desse lado aqui, né, é a sua vida, certo? E do outro lado é a vida daquela outra pessoa. Veja que aquela bolinha está lá e a sua bolinha está aqui. Se a bolinha da outra pessoa está lá, por que você acha que você deve interferir na outra bolinha que está lá, sendo que você tem que cuidar da sua bolinha? Infelizmente, a gente acha que a gente, né, pode simplesmente sair opinando pela vida dos outros. Né? Infelizmente, a gente tem esses defeitos. Mas a gente tem que pensar que cada um é individual. Cada um tem as suas questões e a gente precisa respeitar isso. Né? As pessoas elas não vão seguir do jeito que a gente quer e do jeito que a gente bem entende. Então a gente precisa sempre observar isso. Né? O ponto vermelho ela está na vida do outro, não na minha. E se está na vida do outro, o outro está no caminho dele e está simplesmente experimentando tudo que ele deve experimentar. E está tudo bem. Né? Bom, no Livro dos Espíritos, a gente tem a pergunta clássica, né, no item 200. Ele fala assim para a gente, tem sexo os espíritos? E a resposta é, não como entendeis. Pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Ou seja, o espírito não tem sexo. Aqui nós precisamos, né, no nosso planeta Terra, que é o mundo... A gente está num mundo de provas e expiações, aqui a gente está relacionado a uma organização específica. Então, por isso que o nosso espírito vem para cá, experimenta, né, o sexo biológico, mas espírito não tem sexo. Nós podemos reencarnar em diversos, né, em cada reencarnação, em vários sexos diferentes. Então, eu posso, talvez, essa reencarnação, tal como homem, mas já fui mulher, já fui homem, já fui mulher, várias vezes, né? Eis que ele diz que, em nova existência, pode espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa, dê certo. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Não dá para a gente saber. Sabe por que não dá para a gente saber? Porque, no final, o que importa não é o sexo, mas sim o que é que você vai aprender aqui. Esse que é o nosso objetivo final. O que nós vamos aprender aqui. E aí, no 202, há a pergunta, quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? E aí a resposta é, isso pouco lhe importa. Porque, mais uma vez, não é sobre o sexo, é sobre o que nós viemos fazer aqui, o que eu vim aprender. O que a experiência que eu tenho aqui hoje vai me ajudar na minha evolução espiritual.
O que o guia na escolha são as provas que haja de passar, né? São as experiências. E os espíritas encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, enseja de ganharem experiência. Aqueles que só como homem encarnassem só saberiam o que sabem os homens. Isso é muito forte, né? Às vezes, dessa experiência que nós temos, vai que, infelizmente, eu tenho uma cabeça misógina, mas aí, para que eu aprenda a não ser misógino, uma outra encarnação, eu venho como uma mulher para que eu consiga entender quais são as experiências que uma mulher passa para que eu consiga trabalhar essas questões. Isso pode acontecer, por que não? Por isso que eu falo, adianta, não adianta. Em algum momento a gente vai ter que aprender a desfazer dos nossos preconceitos, né? E aí vamos lá. Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos, né, para todos que estão à minha volta, como a gente destrói preconceito? Através da informação. Preconceito a gente rebate com a verdade, com a informação certa. Por isso a gente vai precisar debater sobre algumas questões aqui, que são informações que vão nos ajudar a tirar um pouco muitas vezes essas crenças que a gente aprendeu, para a gente poder caminhar bem daqui para frente, né? A gente às vezes experimenta algumas crenças que nos fazem andar para trás. Olha lá, isso é errado e contra a natureza. Infelizmente a gente escuta isso quando alguém se refere a pessoas LGBT. Ao dizer isso, mais uma vez, nós estamos fazendo um reducionismo. Nós estamos reduzindo uma pessoa, né, a dizer o seguinte: só existe uma coisa, mas não existe a diversidade. A diversidade existe. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Essas pessoas querem chamar a atenção. Infelizmente, também a gente encontra isso. Invisibiliza uma luta de direitos, rotulando a busca por existência digna com mero exibicionismo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Uma coisa que tenho visto muito, infelizmente, nas redes sociais: família de verdade é só entre homem e mulher. E aí eu falo, você sabia que mais da metade da população ela é composta por mulheres solteiras, mulheres que foram abandonadas pelos maridos e que têm que criar filhos sozinhos? Então, como você diz que família de verdade é só entre homem e mulher? Como assim? Será? Essas pessoas não podem falar sobre moral. Como assim essas pessoas não podem falar sobre moral? E aí, mais uma vez, subjugar. É usado o preconceito como uma forma de desqualificar o caráter de alguém. Como assim a outra pessoa, só por ser homossexual, tem um caráter menor que o seu? Você tem um caráter maior do que outra pessoa? Me explica. E isso é influência da sociedade moderna, tem certeza? É isso que a gente escuta, né? Então vamos lá. Para a gente poder entender melhor, né, e desfazer sobre algumas resistências e preconceitos que a gente tem dentro da gente, vamos começar a falar um pouco sobre essa diversidade. Vocês sabem a diferença entre sexo e sexualidade? São coisas diferentes, tá? Quando a gente fala de sexo, a gente está falando sobre características biológicas do corpo. E quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando sobre um guarda-chuva, sobre questões relacionadas a nós, seres humanos, que todos temos, que é o quê? Sentimentos, afetos, atração, identidade e a forma como a pessoa vivencia o amor e os seus relacionamentos. Infelizmente, o que a gente escuta? Tem gente que só acha que isso existe. Tem gente que fala, não, só existe homem e mulher, acabou. Tá, mas homens e mulheres também têm sentimentos. Temos sentimentos. Tem afetos. Temos atração, temos identidade. E temos também a forma como cada um vivencia os relacionamentos. Então, nós precisamos começar a ver agora que nós, seres humanos, não somos binários. Binário que eu digo é só isso ou só aquilo. Mas somos uma complexidade. A gente enxerga muito a nossa sociedade, as coisas como preto no branco, não é isso? Só que não, nós somos escalas de cinzas. Cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito de agir, cada um tem um jeito de fazer, né? E a gente precisa entender que a nossa sociedade precisa ser diversa, até porque
o espírito precisa vivenciar questões diversas. Ou seja, esse binarismo ele não existe. Isso aqui é muito importante, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando sobre isso aqui. Olha só como é uma coisa muito simples. Como eu falei, o ser humano ele não é só uma coisa. Nós temos o que a gente chama de identidade de gênero, sexo biológico, atração ou orientação. Quando a gente fala de sexo biológico, nós estamos falando de quê? De biologia. Nós estamos falando de sexo masculino e sexo feminino. Tudo bem, isso daí existe. Porém, o ser humano não é só isso. Nós temos o que a gente chama de atração ou orientação, ou seja, eu tenho atração por quem? Por alguém do mesmo sexo ou por alguém do sexo oposto? Todo ser humano tem isso. E temos também o que a gente chama de identidade de gênero. Como eu me identifico? Ou seja, eu tenho sexo biológico masculino e eu me identifico como homem. Ela tem um sexo, né, biológico feminino, mas ela se identifica como mulher. Mas há pessoas que têm o sexo masculino e podem se identificar como mulher. Existe isso na nossa sociedade. E está tudo certo. Tá? Então, isso aqui é importante para a gente perceber que nós, seres humanos, não somos só uma coisa, nós somos uma determinada complexidade. Então, o sexo biológico, como eu falei para vocês, ela leva em consideração como você nasceu. Né? Eu falei sobre homem e mulher, mas masculino e feminino, homem, genética e morfologia de macho, mulher, genética e morfologia de fêmea. Então a gente tem ali sobre questões dos cromossomos, né? XY para homem, XX para mulher, mas existe também o que a gente chama de intersexo. Esses são assuntos muito atuais que a gente precisa conversar, porque faz parte da dinâmica da sociedade. E ninguém deve ser julgado por isso. O que seria um intersexo? Vocês lembram aí, antigamente, quando utilizavam-se o termo hermafrodita, né? Inclusive, esse termo não é um termo que a gente usa hoje, é um termo desrespeitoso. O que significa uma pessoa intersexo? Vou até colocar aqui. É quando uma pessoa ela nasce com as características sexuais ou de homem ou de mulher, porém, o que acontece? Há padrões cromossômicos que não se encaixam com esses estereótipos de feminino ou masculino. O que acontece com isso? Como eu falei, o homem ele tem o cromossomo XY, pênis e testículos. Mulheres, cromossomo XX, vagina, útero e ovários. Mas uma pessoa intersexo, algumas delas têm um cromossomo XXY. Ou seja, ela pode nascer com cromossomos diferentes, ela pode nascer também com determinadas diferenciações também entre seus órgãos genitais. Isso pode acontecer. É uma questão também um pouco ali biológica. Eu trouxe até essa variação aqui para a gente ver, que tem algumas alterações da questão do cromossomo sexual, tem a questão do genético, tem a questão de hormônios, como assim? A mulher, o hormônio é a progesterona, mas aí, se ela for intersexo, ela pode produzir testosterona. É uma diferenciação que acontece, né? E aí, às vezes, por ela produzir testosterona, às vezes pode nascer barba, né? Isso daí pode acontecer. Ela pode ter mais músculos devido a essas questões biológicas que acontecem com o corpo, tá? E é uma questão que a gente precisa respeitar, né? Em relação também, como nós falamos, existe o sexo biológico, mas existe também a identidade de gênero, ou seja, como eu me identifico. E aí aqui nós temos, na nossa sociedade aqui, dois tipos de identidade de gênero. A gente tem o que a gente chama de identidade de gênero cisgênero e temos a identidade que a gente chama de transgênero. Qual é a diferença dos dois? O cisgênero é isso que eu falei para vocês. Eu nasci com sexo biológico masculino e me identifico como homem. Uma mulher nasceu, né, com sexo biológico feminino e se identifica como mulher. Isso a gente chama de identidade. Como eu me identifico? Eu me identifico como homem, porque eu nasci com os órgãos genitais masculinos e a mulher também. Mas existe também uma outra identidade que a gente chama de transgênero. O que é o transgênero?
É quando a pessoa ela nasce com as características masculinas ou nasce com as características, né, femininas, mas ela se identifica de outra forma. Por exemplo, ela nasceu, né, biologicamente homem, mas ela se identifica como mulher. E essa identificação ela acontece desde quando ela nasce. Vem junto. Por isso que, mais uma vez, é uma questão que a gente precisa respeitar. É uma questão relacionada da pessoa e ela, como espírito encarnado, vem para este mundo, assim como nós, para poder viver todas essas questões. Essa é uma opção. Vou chegar lá. E temos também o que a gente chama de chegamos agora, na verdade, a orientação sexual. O que é orientação sexual? Com quem eu sinto atração? Como eu sinto atração? A gente também escuta o termo opção sexual, mas não é o termo certo, porque ninguém opta por nada. Ninguém opta. Por exemplo, eu não posso chegar para uma pessoa e falar, tudo bem, então, você não ser gay hoje? A pessoa não tem como. Não pode, não tem como. Ela não vai sentir atração assim, instalando o dedo. Isso é uma coisa que já vem com a gente. Por isso que o nome é orientação. Como a pessoa é orientada. Como o desejo e a atração dela é orientado. Isso pode ser pelo sexo oposto, que é o heterossexual, hétero diferente, né? Ou seja, uma mulher que se relaciona com um homem, ou vice-versa. Nós temos o homossexual, iguais, que é quando uma pessoa se relaciona com outra do mesmo sexo. Temos o bissexual, que ela sente atração por pessoas do mesmo gênero e do gênero oposto. E temos também o assexual. Desculpa, não é esse termo que eu queria falar. Mas sim, existem pessoas que não sentem atração nem por homens e nem por mulheres. Simplesmente não sentem atração por ninguém. E a gente também precisa respeitar. Né? E aí, falando sobre essas questões, eu trouxe aqui alguns termos que a gente precisa evitar no nosso dia a dia. Olha lá, ó. Homossexualismo. Já ouviram falar sobre esse termo? Por que esse termo... Era assim que eu falar. Isso que eu ia falar, era assim que eu ia falar. Por que não se fala mais hoje? Aquele lismo que está ali no final, ele era utilizado no passado. Esse lismo dá uma ideia de que é uma doença. Tá? Como alcoolismo, né? Como outras que terminam com ismo, é um sufixo. O sufixo é de doença. De doença. Mas a gente sabe que a homossexualidade não é uma doença. É simplesmente a orientação sexual de uma pessoa. Lembra lá do círculo que eu falei? É algo específico que está dentro de um monte de coisas. O ser humano completo tem orientação sexual, né? A gente só precisa respeitar quem tem orientação sexual diferente da gente. O que a gente entende e coloca como normal, né? Opção sexual, como eu falei, não é um termo que a gente usa hoje. Ninguém opta, né, a ter uma orientação sexual diferente. O termo hermafrodita também não é um termo que a gente usa, e sim intersexo. E outras coisas que a gente precisa também banir do nosso dia a dia por uma questão de respeito. Isso é falta de Deus. Isso não existe. Né? Virou gay, ninguém vira lésbica. A pessoa é gay ou é lésbica. Né? A pessoa, né, já nasce assim. Tudo bem ser gay, mas precisa demonstrar. Isso aqui a gente escuta aos montes. Por que o fato de uma outra pessoa ser quem ela é incomoda a você? Lembra lá do que a gente colocou dos círculos? Você está aqui, a pessoa está aqui. Por que quando você está aqui, você vê que o que a pessoa está fazendo aqui está incomodando você? Isso não tem lógica, né? É só uma fase. Falta apanhar. Ou Deus fez homem e mulher. Como se o ser humano, né, e todas as nossas experiências fossem reduzidas a uma questão só. Mas como a gente está vendo aqui, não, né? Nós somos escalas de cinza, nós somos seres complexos e cada vivência merece respeito. Né? Bom, continuando aqui, isso daqui eu trouxe a foto, né, de uma pessoa intersexo, para vocês verem. E, às vezes, a gente olha para isso daqui com um certo desdém. Nossa, LGBT, um monte de letra do alfabeto. Calma, por que essas letras do alfabeto existem? Elas existem para poder dizer para a gente, né, que cada uma delas tem um significado.
e que todas merecem respeito. Se você não sabe qual é a letra LGBT+, já resolve o seu problema, tá? Se você falar LGBT+, resolveu o seu problema, tá? A gente sabe que a sigla L é lésbica, a sigla G é gay, a sigla B é bissexual e a sigla T é transexual. Vamos falar sobre a transexualidade daqui a pouco, porque eu vou trazer uma questão importante. Esse mais ele vai englobar todos, né, e outros tipos aí de significados importantes. E aí as pessoas às vezes perguntam e criticam por que existe parada LGBT, por que então não tem um dia do orgulho hétero? Gente, LGBTs, acho que eu vou chegar aqui, ó. São 300 mortes violentas por LGBTfobia em 2024 no nosso país. Ou seja, 300 LGBTs morreram no nosso país só porque são LGBTs. Lembra lá do círculo que tem várias características? Aquele pontinho vermelho que eu mostrei para vocês fez com que alguém se achasse com o direito de simplesmente matar uma outra pessoa. Então, por que existe o Dia do Orgulho? Pelo fato de que pessoas LGBTs querem lutar por segurança, querem lutar por políticas públicas que evitem esse tipo de coisa acontecer. É um ato de resistência. E aí, muitas vezes, as pessoas deturpam com o sentido de diminuir uma causa importante, né? Bom, em relação às... Quando a gente fala aqui dessa questão do T, dos transexuais, são pessoas quando a identidade de gênero não corresponde ao sexo biológico, como eu falei para vocês. Então, é uma pessoa que às vezes nasceu um homem, biologicamente falando, mas ela se identifica como uma mulher. E aí o que acontece? Não sei se vocês sabiam, mas pessoas transexuais, sabe qual é a expectativa de vida de uma pessoa transexual no nosso país? 35 anos. Enquanto a média nacional é de 76 anos, ou seja, geralmente, né, nós reencarnamos aí numa média, eu acho que com tantos procedimentos que a gente tem hoje aí, remédio, alimentação saudável, né, esse número vai aumentar daqui a algum tempo, mas até o momento 76 anos. Então, olha o gap, a diferença. Uma pessoa transexual é morta aos menos de 35 anos só porque é transexual. Mas por que isso acontece? Quando uma pessoa ela se assume transexual, infelizmente ela tem uma rejeição gigantesca da família. A família, a maior parte dos relatos que a gente escuta são que as famílias elas simplesmente pedem para que saiam de casa, expulsam de casa. Como as pessoas transexuais há essa dificuldade de absorção pelo mercado de trabalho, porque, infelizmente, a pessoa não aceita. Você vestido assim, eu não vou te aceitar na minha loja porque você vai afastar os clientes. E isso foi o relato de uma pessoa transexual que eu vi um vídeo recentemente, né, que falou sobre isso. E o que acontece? Para se manter, a maioria vai para a prostituição. São obrigadas a ir para a prostituição, porque senão não conseguem comer, não conseguem viver. E nisso, ao irem para a prostituição, a maior parte acaba morrendo, devido às condições insalubres. A gente precisa ter empatia. A gente precisa olhar para isso e olhar e ver, né, que há sofrimento. A gente precisa ter empatia e, né, diminuir os nossos preconceitos internos. Isso é muito importante. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Lá, ó, quando a gente olha 2023, chegamos aí, 145 pessoas trans foram mortas aqui no nosso país. É o país que mais mata. O Brasil está em primeiro lugar no ranking do país que mais mata pessoas trans no mundo. Isso é um dado alarmante e que a gente precisa pensar sobre, né? E essa é a realidade social enfrentada por pessoas LGBT devido ao preconceito, rejeição familiar, bullying, violência, sofrimento emocional, altos índices de violência. E quantas dores poderiam ser evitadas se todos tivessem respeito? Se nós respeitássemos, essas mortes não aconteceriam. E aí, uma questão que eu trouxe aqui
é o seguinte: lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente pega o capítulo 17, a gente tem a parte de sede perfeitos. A gente tem aí uma discussão do homem de bem hoje na nossa sociedade, né? O homem de bem é aquele que tem esposa, não é isso que a gente escuta? É aquele que tem esposa, que trabalha, que tem filhos, etc. Eu sou um homem de bem e não deixo... Não. O que a gente tem de homem de bem aqui? O homem de bem, o nosso espiritismo, ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Ou seja, lembra que Kardec falou para a gente lá inicialmente que todos somos iguais perante a Deus? Então, ao olhar para uma pessoa com preconceito, né, eu não estou sendo um homem de bem, porque eu não estou vendo aquela outra pessoa no mesmo barco que eu. Estamos todos aqui aprendendo e acertando, assim como, né, LGBTs, pessoas negras, pessoas pobres. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Né? Hoje em dia está difícil discordar, né? Você discorda, pá! Aí a briga começa. Está difícil discutir. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica o outro com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo, que não recua a ideia de causar sofrimento em contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Né? Então, a gente precisa ressignificar esse conceito do homem de bem. O homem de bem não é aquele que é casado e tem filhos lindos em casa, que tem esposa e que não gosta de LGBT. Não. Homem de bem é aquele que é bom, humano, benevolente, que não faz distinção de raça nem de peso, porque ele sabe que a outra pessoa que está ali é igual a ele. Isso que é um homem de bem. Então a gente precisa refazer esse olhar preconceituoso que a gente tem com as outras pessoas. Deixa eu pular aqui. Uma coisa importante que a gente encontra aqui no item 625 é o quê? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A gente sabe que a resposta hoje sempre será o quê? Jesus. E aí, se é Jesus, vou fazer uma outra pergunta. Se Jesus estivesse hoje diante de uma pessoa LGBT, ele acolheria ou excluiria? Se aqui diz pra gente que nós devemos nos espelhar em Jesus, né, Alaula? Que ele é o nosso guia perfeito para que nós possamos melhorar espiritualmente. Por que então, né, se Jesus estivesse aqui hoje, ele acolheria LGBT? Por que a gente não acolhe então? Será que a gente está seguindo essa premissa? Será que nós estamos de fato fazendo o que Jesus faria? Se a gente tem preconceitos enraizados, como é que a gente vai acolher? Como é que a gente vai respeitar? Coisa que Jesus faria. E aí uma coisa que a gente encontra numa nota explicativa lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírito o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Tal como entendia Jesus como guia e modelo, que foi o que eu acabei de dizer, que é o quê? Sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. Então, o nosso estado de perfeição é não ter preconceito. E é algo que a gente precisa refletir todos os dias da nossa vida. Né? E como a gente vai conseguir isso? Através da reforma íntima. Na questão 919 do Livro dos Espíritos é o quê? Qual o meio mais eficaz para que nós possamos resistir à atração do mal? Conhece-te a ti mesmo. Então nós devemos fazer a nossa reforma íntima todo dia para saber se de fato a gente respeita. Mas eu tenho dificuldade. Vamos fazer aqui algumas reflexões e a cada pergunta que eu for fazer eu gostaria que você fechasse os olhos e tentasse responder por si mesmo. Será que estamos olhando o outro como espírito imortal ou apenas através dos rótulos sociais? Eu olho através de um rótulo ou eu vejo que essa pessoa é um espírito imortal que tem as suas complexidades? Como eu estou olhando hoje?
Quando excluímos alguém por ser diferente, estamos agindo com amor ou com medo do que não entendemos? Às vezes o medo faz com que nós tenhamos preconceito, porque o preconceito vai nos ajudar a afastar daquilo que nos dá medo. Mas há medos que a gente só enfrenta ou a gente precisa da informação para superar. E será que você está conseguindo vencer os seus medos? Tem dificuldade em respeitar pessoas que vivem de forma diferente da minha? Será? Será que se eu ver hoje, uma pessoa que tem hábitos completamente diferentes do meu, eu vou ter dificuldade de respeitar ela? Se isso acontecesse hoje, amanhã? Se eu tenho, por exemplo, um netinho bem pequenininho, esse netinho cresce, ele não é do jeito que eu quero, será que eu vou ter dificuldade de lidar com ele? Ou um filho, ou um irmão, uma irmã. Já julguei alguém sem realmente conhecer a história? Uma coisa importante que eu fiquei sabendo recentemente, eu estava conversando com uma colega, eu estava falando sobre transexuais, mas você já viu, os transexuais são geralmente briguentos, arrumam briga com todo mundo e tal. Mas será que você já de fato conheceu a história? Por que muitas vezes você vê uma postura de combate? Porque eles aprenderam a viver em combate, dentro de casa. Sai de dentro da minha casa. Você é um pecado, você não deveria estar aqui. É briga o tempo todo. E o que a pessoa aprende? Já parou para pensar sobre isso? Consigo enxergar primeiro o ser humano antes dos rótulos? Isso é importante, né? Porque às vezes a gente coloca o rótulo aqui, olha para ele, mas esquece de olhar o ser humano que está por trás de toda uma complexidade. Meu comportamento acolhe ou afasta as pessoas? Será que eu mais afasto do que acolho quando alguém precisa? Como eu reagiria se um filho, amigo ou familiar se assumisse LGBT+ hoje? Como é que eu reagiria? Já reproduzi piadas, comentários ou falas preconceituosas em algum momento na minha vida? Se sim, como é que eu vou fazer a partir de hoje para evitar esse tipo de coisa? O que ainda preciso transformar em mim para praticar mais caridade? Estão seguindo os ensinamentos de Jesus no modo como trato o próximo? Como eu trato não só pessoas LGBT, mas pessoas negras, pessoas de rua, como eu tenho tratado? Mulheres. Tenho amado o próximo apenas quando ele pensa e vive como eu? Se eu aprendi desde criança que o certo é ser hétero, mas aí eu vejo que uma pessoa é homossexual, será que eu estou amando esse próximo porque eu penso isso, ou porque ele tem que viver como eu vivo, ou será que eu respeito ele de acordo com as suas questões, assim como eu gostaria de ser respeitado? Minha espiritualidade está me tornando mais humano, humilde ou acolhedor? Qual dos três? Por que a vida do outro desperta em mim tanta irritação ou necessidade de julgamento? Por que a gente se sente tão irritado pela vida do outro? Isso diz mais sobre a gente do que a outra pessoa, tá? É bom a gente investigar isso. E por que Jesus estaria no meu lugar? Se você está passando por um problema ou se você não sabe exatamente como agir, como pensar, sempre faça essa pergunta. Como é que Jesus faria? Será que quando eu vejo uma outra pessoa que é diferente de mim, como Jesus a trataria? O jeito que eu trato é o jeito que Jesus trataria? Então, é essa minha fala. Agradeço aí a atenção de vocês. Vou fazer um comentário aqui antes de você iniciar. Sim. Todas essas questões das crenças, elas são tão fortes que às vezes a pessoa é LGBT, ela se sente tão dolida e tem tanto medo de aflorar quem ela é na realidade, ela fica se contendo, né? Sim. Acaba tendo uma vida totalmente infeliz, às vezes é obrigada. Hoje não está acontecendo não, mas até algum tempo atrás, se casar com uma pessoa que não tinha a mínima relação com ela, mínima afetividade, e ter uma vida de fantasia, de um teatro,
por causa das crenças que foram colocadas na cabeça dela desde que ela se sente culpada, se sente em pecado, e para isso as religiões ajudam muito a fortalecer essa crença do pecado, do errado, de que Deus condena, né? Então isso ainda tem muito isso aí. Preconceito que a gente carrega e ter ferido, como você falou, dos dois, ter ferido na vida do outro, e não deixando que essa pessoa tenha uma vida feliz, venha cumprir aqui o que está programado para ela. Exatamente. E não só isso que você disse, muito bem colocado, mas também o medo do que as pessoas vão pensar. Na minha casa não tem isso não. Né? Na minha família não tem isso. Na minha família não tem isso não, né? Enfim, essas coisas que a gente felizmente escuta, mas é aí que a gente precisa questionar. Jesus pensaria isso ou faria isso no meu lugar? Jesus faria essa fala de forma alguma. Iria acolher, né? Iria amar como qualquer outra pessoa. Então eu agradeço a atenção de vocês, né? Espero que esse estudo possa fazer com que nós possamos refletir. É um assunto muito polêmico, né? Bastante polêmico, mas são esses assuntos polêmicos que nos ajudam a refletir para a gente poder tentar ser pessoas melhores a cada dia, não tem jeito, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, que todos aí tenham uma ótima semana.